A Lista da Minha Vida. Não da minha vida, mas é o título do filme chamado Life List. Acho que é assim que é o título original, que foi traduzido aqui para A Lista da Minha Vida. Estreou na Netflix em março de 2025. Estou gravando aqui em maio de 2025. Mas este vídeo não é análise do filme. Você está procurando uma crítica, algo assim, não é isso que você vai encontrar aqui, né? Até porque o filme não tem nada demais, não é lá grande coisa, é um filme bem mediano, vamos dizer assim, cheio de clichês, historinha cheia de... já pega a história para onde ela vai muito rapidamente. Mais uma dessas comédias românticas que você pode... aquela coisa para você se entreter, se você gosta do gênero, é por onde você vai, né? Mas não necessariamente porque é um grande filme que você tem que assistir e tudo mais. Não tem. Se você já me acompanha, você já sabe por que eu faço esses vídeos sobre esses filmes. Tem muito mais a ver, não exatamente com crítica cinematográfica, mas muito mais com o quanto a arte, em geral, espelha a nossa condição humana. E a partir dela, então, portanto, ela pode iluminar e ser didática para a gente entender várias coisas sobre nós mesmos, no final das contas, né? E esse filme, poderia ter pegado outros trocentos, mas peguei esse porque ele acabou de ser lançado, tá mais acessível, pelo menos nesse período, para as pessoas, e porque se encaixa num trabalho que eu tenho feito dentro do meu projeto por assinatura, que é o Travessia, que é voltado para justamente isso, né? Autoconhecimento, amadurecimento, desenvolvimento pessoal, enfim. Todas essas palavras usadas, abusadas pelo marketing digital, enfim, pelo comércio em geral, né? Não é só o marketing digital, você já vem desde autoajuda, tudo se tornou um produto no final das contas, coisas que antes não era exatamente assim. E nem estou dizendo que isso é bom ou ruim, simplesmente muito desse palavreado se degradou e você tem que lidar com o jogo, né? Não tem muito como fugir disso. E para mim, tanto faz como tanto fez, se você vai achar que isso é tudo coisa, tudo empulhação, tudo superstição, tudo enganação, ou se você vai levar isso muito a sério, como se fosse uma religião, né? Uma coisa não é nem a outra, né? É simplesmente, né, a utilização disso numa retórica mercadológica, que em alguma medida a gente acaba tendo de utilizar também necessariamente, mas não é o objetivo, por óbvio. Esse filme em particular, ele ilustra muito bem algumas coisas que tem muito a ver com o que eu venho falando então nesses últimos tempos, sobre como você se conhece através de um trabalho de escrita pessoal, né? Como é que o processo da escrita faz com que você se conheça melhor e, portanto, ao se conhecer também abre a possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor, né? Se desenvolver mais e melhor. O filme usa a expressão se tornar a sua melhor versão, né? Essa é mais uma dessas formas de expressão que tem muito mais a ver com marketing do que com a realidade. Se tornar a melhor versão de si mesmo quer dizer absolutamente nada e até te leva para um caminho muito errado. Mas enfim, é como está no filme, que é baseado inclusive num livro que eu não li nem vou ler, mas vou usar isso aqui porque enfim, é o que está no filme. O que eu queria destacar com relação ao processo da personagem principal, a Alex, que tem acho que 30, talvez 30 e poucos anos, 30 anos no mínimo, acho, eu realmente não me lembro da idade dela, nem se falam exatamente a idade dela. A gente só tem uma noção por conta do estágio em que ela está na vida dela, né? Uma das coisas que eu acho que é legal de destacar e que eu falei, inclusive tem uma sequência de 4 vídeos sobre esse processo de escrita como autoconhecimento, quem é você, quem sou eu, enfim, né, a história das emoções e tal. Esse vídeo aqui não deixa de ser entrando como uma aplicação daquilo, né, ou também um espelhamento daquilo. A primeira coisa é como muitas vezes você só se volta para você só quer se conhecer de fato, ou só aceita se conhecer de fato, quando alguma coisa lhe acontece que meio que lhe obriga, porque é doloroso e você não vê outra saída senão ter de lidar com você mesmo. No caso da personagem, não é nem tanto a morte da mãe, né? A mãe da Alex, obviamente, isso já acontece no comecinho, tá? Então não é exatamente um spoiler. Mas é óbvio que eu vou dar spoilers aqui. Então se você não assistiu e quiser assistir antes, vai assistir lá e depois escuta. Mas aqui eu tô nem aí pra isso. Quando algo acontece, te obriga. Então tem a morte da mãe, que tem um câncer, né? Que é uma recidiva, ela já tinha tido, volta, metastático. Não demora muito, ela morre. Então isso é obviamente algo que acontece, mas não é exatamente o que faz essa personagem entrar, a Alex, a filha, entrar em contato consigo mesma. O que a faz é o que a mãe faz através da morte, né? Então o que a mãe faz? Da herança, ela diz lá no testamento que a filha só vai receber a sua herança depois que ela cumprir durante 12 meses uma lista da TIC, né, TICA,
uma lista da vida que ela tinha escrito, ela mesma, a personagem Alex, aos 13 anos de idade. E a mãe pegou aquela lista e a cada item que ela vai cumprindo, a mãe tem um vídeo gravado que ela deixa para a filha. O filme é da época dos DVDs. Deixa um DVD para a filha, ela vai conversar com a filha sobre aquilo e é só no final dos 12 itens cumpridos que ela então receberia o que seria a sua herança, vai até descobrir qual seria a sua herança. Aquilo que ela achava que ia receber, ela não recebe. Ela trabalhava na empresa da mãe, achava que ia ser a sucessora da mãe, não que ela quisesse aquilo, mas porque de certo modo a vida levou aquilo, mas a mãe não deixa isso para ela. A obriga, de certo modo, a tira completamente de uma certa zona de conforto, que não era exatamente uma zona de conforto, porque a vida dela não estava legal. A mãe estava justamente incomodada com essa paralisia, assim, com esse acomodamento da filha. E vai tentar usar das armas que ela tem mesmo depois da morte, e até a sua própria morte, para ver se dá uma sacudida. E a filha, então, começa a se tornar a sua melhor versão, né, de si mesma. E é exatamente isso que acontece, né? Então, isso ilustra muito que, às vezes, porque a gente não faz o serviço, às vezes a vida faz o serviço pela gente. Às vezes a gente é obrigado a lidar conosco mesmo, a nos conhecer, quando a gente talvez acha que não precise, ou já está meio acostumado com a gente mesmo, né? E por que a gente não gosta muito disso? Até ver que quem fale dessas coisas até tá achando meio que está dentro do contexto de doença mental, de terapia, etc e tal, quando não, deveria ser um beabá do próprio se tornar ser humano, né? É porque é desconfortável você olhar para você mesmo, especialmente porque quando você vai se olhar, você vai ter que encarar aquilo que você não quer olhar. A parte que é mais defeituosa, não digo nem só de erros, pecados, enfim, que você tenha cometido, arrependimentos, remorsos, não só exatamente com relação a isso. Mas simplesmente assim, você não quer lidar de novo, né? A vida é para frente, não é para trás. Você pode usar outros tantos clichês para justificar o fato de, enfim, né? Deixa a vida me levar, vamos carpe diem, vamos se preocupar com o dia de hoje, com a cruz do dia, né? Então a gente não encara. E o filme é muito bom para ilustrar que às vezes a gente precisa ser forçado a tanto. Às vezes pelas circunstâncias da vida. Foi o meu caso, por exemplo, quando meu pai faleceu, eu fui obrigado a fazer isso comigo mesmo. Não era algo que eu acho que faria de outra maneira. Coisa da vida. E também, às vezes, não é só isso que basta, não. Às vezes a gente precisa de alguém que também, não que nos obrigue, nem que nos force, mas alguém que verdadeiramente nos ama. E que mesmo parecendo estar fazendo uma espécie de maldade com a gente, ou de sacanagem com a gente, o fato de que a gente genuinamente sabe que aquela pessoa nos ama, a gente dá o desconto e a gente meio que aceita muito a contragosto, né, fazer aquilo que a pessoa está, de certo modo, nos obrigando ou pedindo. É o caso da Alex com relação à mãe. Ela fica muito puta com a mãe, ela fica ressentida, ela não quer fazer aquilo, mas ela no fundo, não tem como negar que a mãe está fazendo aquilo pro bem dela, porque a ama verdadeiramente falando. Não se permitir passar por aquele processo era uma forma de não amar a mãe de volta. E é por esse amor da mãe, e portanto o amor dela pela mãe, que ela se permite passar por um processo que vai ser, sim, muito doloroso. Então essas duas coisas são muito bem ilustradas no filme. Às vezes é a vida que te obriga a você se conhecer melhor. E outras vezes nem assim. É preciso que alguém que te ama faça o trabalho sujo. Que às vezes nem a pessoa quer fazer, mas ela, por amor, faz isso. E esperando que este amor toque o amor da outra pessoa por si, para se permitir. E aí começa então o processo, efetivamente falando. O que a mãe faz? Terceira coisa. Ela vai utilizar as armas que ela tem da vida da própria filha. Então ela acha um papelzinho, uma folhinha que ela escreveu, a menina Alex, aos 13 anos de idade, com uma lista de itens, que são 12 itens, se eu não me engano. E ela vai usar essa lista para tentar acessar a filha, ou acessar a filha para fazer com que a filha acesse a si mesma. E ela diz então, eu quero que e ela usa uma expressão muito legal, que quem está me acompanhando aqui já sabe que eu uso também, que ela pega aquela listinha como se fosse um mapa, para que a menina, a Alex, entre em contato consigo mesma, mapeie a si mesma, né? Ache os caminhos para dentro e também para fora de realização. De certa maneira, o que a mãe está fazendo é o mapa do mundo pessoal, né? Que o Julian Marias tem um livro sobre isso. Você sabe que uma das áreas todas do meu projeto Travessia é sobre o mapa do mundo pessoal, onde inclusive essa parte com relação à escrita é onde ela vai entrar, né? Porque é a parte de tomar consciência de si no mais mínimo que seja. Tomar posse mais ou menos do território onde você está colocado, das suas circunstâncias. Isso é o mapa do seu mundo pessoal. Você precisa fazer isso. O mapa do mundo pessoal não é mais do que se conhecer. É outra forma de dizer a mesma coisa. Uso porque eu acho que escapa um pouquinho do que já foi usado e abusado e gastado, e permite você entrar em contato com a mesma coisa por uma outra via de linguagem diferente. A mãe usa então
tenta fazer a filha se mapear a partir de algo que ela mesma mapeou de si mesma aos 13 anos. O que ela faz com a lista importa muito pouco, tá? O conteúdo da lista não importa nada disso. O que importa é que ao fazer o esforço de cumprindo a lista, de dando as ticadas, digamos assim, ela vai se obrigando a ter que retornar à sua própria história, ao seu passado, à criança que ela foi, à adolescente que ela estava começando a ser ali, a ter que entrar em contato com por que ela fez aquela lista, por que ela quis aqueles objetivos ou aqueles sonhos, por que ela quis aquilo. Ao fazer isso, ela entra em contato com a menina que ela foi e que um dia com a pessoa que ela gostaria de ser. Ela vai ter que entrar em contato com os seus sonhos, então é mais ou menos assim. Aos 13 anos, quando ela escreve aquela lista, ela está fazendo, como chama, diário do futuro. É como se ela estivesse dizendo assim, aquilo que eu quero que aconteça no futuro. Ela está imaginando o futuro e escrevendo esse futuro. Quando ela volta aos 30 e poucos para aquela lista, ela vai fazer o quê? Ao tentar ticar aquela lista no presente, ela vai, de certo modo, fazer um diário do passado, fazer por que eu escolhi aquelas coisas. Né? Tem muito de menino, de infância? Tem, mas tem coisas ali que não são apenas isso. Ao fazer isso, né, ela também vai ter que estar lidando com a própria história, contando a própria história, entrando em contato com a sua própria história, do porquê que ela desistiu de certas coisas, porquê que ela foi se tornando uma outra pessoa, porquê que ela estava indo por um caminho e foi para o outro. Quando ela faz esse processo, tem algo que está acontecendo dentro dela. Ela está escrevendo essa história. Não escrevendo não aparece no livro que ela escreve ou qualquer coisa do tipo. Mas o processo de se conhecer e que quando você manifesta por escrito te ajuda a passar por esse processo, está acontecendo graças a algo que ela escreveu lá para trás. Ou seja, a escrita, se ela não tem aquela importância do momento presente, ela tem importância porque é através dela, a escrita do passado, que ela consegue retornar a ela mesma. E através desse retorno, fazer esse processo de autoconhecimento. Então, como a escrita tem poder. Quando você encontra uma carta muito antiga, quando você era criança, uma coisa que você escreveu, parece que está carregado ali por conta da inocência, da ingenuidade, do fato de que não se viveu e não se perdeu tanto na vida, parece que está carregado ali com alguma coisa muito pura, que ainda de certo modo pode estar dentro do nosso coração, vamos dizer assim. Né? E é isso que a mãe queria que ela acessasse para poder mapear a si mesma, reencontrar o caminho para si mesma. E é o que vai acontecer no filme de fato. Né? Então o que acontece? Né? Quando a gente vai para o conteúdo do que ela não está escrevendo, mas é o que acontece a partir do momento que ela volta para essa lista, ela começa então a lidar com dramas que ela que ela estava fugindo, como por exemplo a relação com o pai dela, que era muito ruim, e ela vai descobrir que também é muito ruim por culpa da mãe, porque no fundo ela não é filha daquele pai, o pai biológico dela é outro, e ela vai buscar conhecer esse outro pai. Ela vai perceber que a própria relação da mãe, de uma superproteção, fez um mundo à parte do que foi o pai afetivo dela e também dos irmãos. Né? O relacionamento que é ruim com um dos irmãos, ela vai ter de confrontar para perceber que ele foi excluído da relação e não porque ele é muito chato. Ele também passa por um processo de luto que ela também passa. Ela tem que começar a prestar atenção nele e nos outros. Começa um relacionamento melhor entre os irmãos. Ela vai ter que lidar com a confissão de que ela está trabalhando com a mãe, mas não porque é exatamente aquilo que ela quer, mas parece que é uma espécie de prêmio de consolação de uma vida que não está indo para lugar nenhum. Também nos relacionamentos amorosos, ela olha para o namorado dela, né? O filme é famoso pelas 4 perguntas que você tem que se fazer quando você vai amar alguém. Se a pessoa é gentil, se você tem liberdade para contar tudo o que você sente para ela, se é com ela que você quer ter filhos, etc e tal. É todo esse clichêzão, assim, que vem dessas literatura feita para menina mesmo, assim, no mau sentido da palavra menina, tá? Não que as meninas não tenham que ter isso, mas no sentido de ficar só num panozinho muito sentimentalzinho. Tá ali presente, mas no filme isso não toma o todo, né? Então também, quer dizer, ela ao se fazer aquelas perguntas, ao se confrontar com o presente dela, ela termina um relacionamento que não era legal. Ela vai ter que se obrigar a procurar uma espécie de trabalho que tenha mais a ver com ela, e para isso ela precisa fazer todo esse processo. Precisa consertar muita coisa dentro dela, nas relações dela, para que ela possa não só se conhecer, mas se tornar alguém melhor, né? Recuperar a sua melhor versão, como diz a mãe. E isso leva tempo. Né? Isso não acontece da noite para o dia. E muitas vezes, né? Então acho que talvez ela seja a 4ª coisa, já nem sei. Você vê que esse processo, na hora que ela está fazendo, muitas daquelas coisas da lista não faz mais sentido nenhum. Sei lá, jogar 1-1 um basquete com um cara do New York Knicks, fazer um stand-up comedy, fazer tatuagem, é tudo, a maior parte daquilo ali é coisa boba, besta, mas não interessa esse processo. Interessa o que acontece quando ela vai tentando cumprir isso. Né? Então o filme todo vai passando os meses, vai se dizendo os pesos, e você vai vendo que ela vai passando por um processo interno muito profundo. Muitas vezes ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo, ela se sente meio idiota, ela vai se sentindo cada vez mais triste, vai se sentindo com raiva. Todo esse movimento implica também
E aí o quanto uma escrita, o diário do presente, né? Você tem o diário do futuro, tem o diário do passado, o diário do presente, essas coisas eu explico lá no meu curso, lá no Travessia. Do presente é justamente para você saber dar nome para esses sentimentos, para você conseguir dizer o que você não está entendendo, para conseguir, através daquilo que você enxerga, jogar luz para aquilo que você ainda não está enxergando e não está aceitando. Então, no long run, né, no longo tempo, que no filme é 12 meses, mas na vida pode levar muito mais tempo do que isso, né, a lista vai funcionando não pela lista em si, mas pelo esforço que, ao tentar cumprir a lista, a Alex vai conseguindo fazer. Ela encara a si mesma, ela se conhece melhor, ela conserta relações, ela conserta algumas coisas da própria vida, né? Ela vai entrando em paz com muita coisa do passado e do presente dela e, por isso, abrindo de novo uma nova dimensão de futuro. E aí, qual é o grande prêmio que ela recebe? Quando termina, né, os 12 DVDs, né, e o último, que seria Se Abriu o Verdadeiro Amor, a própria mãe no vídeo, assim, não espero que em 12 meses você encontre isso, mas até isso ela encontrou no filme. Mas o que ela ganha, então, como uma grande herança? Literalmente a própria casa da infância. Ou seja, ela volta para casa. Né? Agora ela volta para casa como dona dessa casa. Né? Como sendo, como se ela tivesse dona de si mesma. Que é o que a mãe queria. Não que ela voltasse para casa da infância, não. Que ela voltasse para si. Para aquela menina que teve vários sonhos e que talvez não tenha nem cumprido aqueles 13, os 12 ali, quase todos muito razoavelmente simples, ou até meio bobos, né? Mas para que ela perceba que ela tem de querer alguma coisa dessa vida. Que ela não pode simplesmente se deixar ir levando pelas circunstâncias e se acomodando com as derrotas. Que é possível fazer dessas derrotas um fermento para possíveis novas conquistas ou novas vitórias. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma integridade de personalidade. Por integridade de personalidade, não estou falando que você tem que ser uma pessoa honestinha, corretinha, que cumpre as regrinhas. Não. Integridade é literalmente as partes que estão integradas. As partes boas, as partes ruins, as partes defeituosas. Você só é uma pessoa íntegra quando essas partes estão todas encaixadas no todo. E você sabe perfeitamente bem a tua parte defeituosa, aquela que dá para consertar, aquela que parece que não tem conserto, e a parte que é boa que você pode usar para resolver essas coisas. É o que vai te dar uma certa humildade em relação a você mesmo, para saber quem você é, no final das contas. E aquilo que você pode ser, quem você pode vir a ser. O filme da Lista da Minha Vida é basicamente um espelho retratando esse processo que é um tanto quanto confuso, é um tanto quanto aventureiro, é um tanto quanto detetivesco, é muito contra a nossa própria vontade, mas que a vida vai obrigando, ou as pessoas que nos amam nos ajudam nesse processo, no qual então você é capaz de lidar com muita coisa que está emaranhado. Né? Você tem acho que no segundo vídeo da sequência dos 4 vídeos sobre diários, eu falo sobre um diário da Etty, uma holandesa judia, em que a primeira entrada do diário dela diz assim: eu tenho muita coisa emaranhada dentro de mim que eu quero desemaranhar. Este filme é justamente ilustrando o desemaranhamento que a pessoa vai fazendo, mesmo sem saber direito que é isso que está fazendo, sem ter muita consciência disso. Né? Então, puxa vida, quão melhor a gente não faria isso quando a gente tem consciência da necessidade disso e não fica esperando que alguma desgraça aconteça na vida ou que a gente seja, né, forçado, né, parecendo maldade daqueles que nos amam pelo bem que eles nos querem. Dá para cair a ficha. Né? Para isso que serve a arte. Para espelhar a nossa condição, jogar uma certa luz e, quem sabe, mover a nossa vontade para procurar a nossa melhor versão, vamos dizer assim. Bom, a ideia desse vídeo também não é outra senão fazer você parar e refletir sobre você mesmo, né? E se encarar. Né? Tenho certeza que tem muito mais coisa emaranhada do que você imagina. Né? E esse processo a gente não tem tanto controle assim. Muitas vezes a vida vai nos batendo e é como a gente aceita e levanta, como diria o Rocky Balboa. Né? Quando você se levanta e você se junta os cacos e reintegra no teu ser, é que vai fazer toda a diferença no long run. Né? Quando você chega no final da vida e diz assim, encarei o bom combate, né? Vivi o bom combate, ou algo nesse sentido. Vale a pena o filme ser assistido, me parece, por essa ótica. Como cinema, tem outras opções infinitamente melhores. Mas o projeto do canal não é exatamente crítica cinematográfica, é muito mais esse tipo de conversa aqui com vocês. Se gostou, deixa o like, manda para as pessoas, para os amigos, comenta aí. A gente vai se vendo no próximo... Ainda vou continuar falando desses temas, tá? Vou falar, acho que sobre Ruptura, o seriado famoso da Apple TV. Até lá.